esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus lhes disse: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, dia 11 de março nós queremos de modo muito particular alegrar-nos em Deus pela nossa igreja particular de Belo Horizonte, a Arquidiocese de Belo Horizonte. No último dia 11 de fevereiro, completamos 100 anos de existência enquanto igreja particular. Pode parecer algo um tanto quanto banal, e se a gente não presta atenção com o olhar da fé, pode até falar assim, é algo meramente institucional. Mas não é. 100 anos que há um povo que se dispôs a continuar esta caminhada rumo ao céu. No deserto da nossa existência, há um povo que há 100 anos busca ouvir a voz de Deus e traduzi-la em gestos concretos. E esse povo não é simplesmente os mais de 600 padres que hoje compõem a arquidiocese, os seus 5 bispos auxiliares, o seu bispo titular, Dom Valmor. Não, esse povo é todo fiel batizado, que nutre-se nos sacramentos, nas 28 cidades que compõem essa arquidiocese, que busca testemunhar no trabalho, em casa, com os seus amigos, no lugar onde vive, a força da palavra de Deus, que tenta, não obstante limites e fraquezas, superá-las, para que o mundo creia e se abra ao amor de Deus. Celebrar hoje os 100 anos da Arquidiocese de Belo Horizonte, neste ano jubilar que vai até o início do próximo ano, mas com a moldura das leituras que nos são apresentadas nessa terceira semana da Quaresma, fica para nós o compromisso de abrir o nosso coração para escutar a voz de Deus. Vira e mexe nós cantamos assim, né? Por favor, Fábio, me dá um Mi maior. Também sou teu povo, Senhor, estou nesta estrada, somente a tua graça
me basta e mais nada. Também sou teu povo, Senhor, estou nesta estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada. Quando nós cantamos isso, a gente nos coloca dentro do povo de Deus. Também sou teu povo. E esse povo é um povo um tanto quanto cabeça dura, não mudou muita coisa não. O povo vivia uma situação de pecado, ou melhor, de escravidão, de opressão. Consequência do pecado, pecado dos filhos de Israel, que venderam seu irmão como escravo para o Egito, e fez com que o povo hebreu migrasse todo para o Egito. E lá começou um processo de escravização. O faraó e toda a sua corte começaram a tomar o povo judaico como escravo. E aquele povo, por ser o povo da nova aliança, escolhido por Deus para iniciar neste mundo um processo de salvação, encontrou em Moisés alguém que era o representante deles. E Moisés, porque escutou a voz do Senhor. Gente, é impressionante quando a gente para pensar em Moisés. Um velho, um ancião, com mais de 70 anos nas costas, gago. A gente falaria assim, tá velho, não dá conta de falar. Como é que vai liderar um povo? Mas foi este que Deus escolheu. Foi ele que Deus usou de instrumento. E através de Moisés, Deus libertou o seu povo. Mas o que eu quero dizer com isso? Esta cena da Páscoa, da passagem, quando o Espírito de Deus passa na terra do Egito, fere os primogênitos, tanto de homens quanto de animais, e a partir desse sinal o faraó deixa o povo sair rumo à terra que Deus prometeu, ela é precedida de uma escuta. Alguém que ouve a voz de Deus, consegue entender o que Deus está pedindo e traduzir na vida. Esse alguém é Moisés. Mas um povo que acolhe a voz de Deus por meio de Moisés, transforma-a em vida e é capaz de fazer com que a vontade de Deus aconteça. Muito percalço aconteceu, mas no dia em que atravessaram o Mar Vermelho, eles tinham um caminho reto a seguir, literalmente, um caminho em linha reta. Mas aí que eu falo que é um povo cabeça dura. Porque Deus estava conduzindo-os. Deus já tinha se mostrado misericordioso, feito inúmeros sinais. O sinal, vamos dizer assim, as 7 pragas no Egito, o sinal próprio da Páscoa, a travessia no Mar Vermelho, o maná, a fonte de água, a coluna luminosa, a nuvem de sombra que os encobria, mas eles preferiram, no meio do deserto, voltar-se para os seus próprios interesses e caprichos. Chegaram a falar assim, no Egito era melhor, porque lá a gente tinha carne. No Egito era melhor, escravo, oprimido. E por causa que não ouviam a palavra de Deus e não entendiam que a travessia era uma fase que iria passar para levá-los a um lugar muito maior, que era a terra prometida, colocaram coisas, pessoas, objetos no lugar de Deus e por isso ficaram andando anos e anos em círculo sem conseguir chegar na terra prometida. Estou falando de algo real e concreto, para falar de algo espiritual que acontece comigo e com você, cada vez que nós insistimos em não colocar a nossa confiança no Senhor, a não abrir o nosso coração para escutar a sua voz. Porque o quanto que a gente anda em círculo na nossa própria vida sem encontrar o destino que nós precisamos. O quanto estamos perdidos e quantos jovens se perdem literalmente no mundo das drogas, da prostituição, dos vícios.
Quantas pessoas e quantas famílias se perdem na falta de diálogo, nas brigas e contendas, no adultério. Quantas pessoas se perdem na busca desenfreada pelo dinheiro e pela ganância, porque desacreditou da palavra de Deus de uma terra prometida, que não é a Jerusalém, que não é um pedaço de terra nesse mundo, mas que é o reino dos céus. É isso que Jesus adverte no Evangelho que nós acabamos de escutar. Porque o povo começou a ver os sinais que Jesus realizava, os milagres que ele fazia, os exorcismos realizados, e começaram a falar assim: não pode ser, ele é homem igual a gente, como é que ele é Deus? Isso aí, me desculpa tamanha franqueza, mas é o que o povo fala no cotidiano. Isso aí é coisa do diabo, ele só pode estar endiabrado. Mas Jesus tem algo que diz assim: se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus chegou até vós. Para falar assim, se vocês são capazes de reconhecer Deus que age no meio de vocês, então vocês já tomaram posse da terra prometida, porque quem não está comigo, está contra mim. Jesus não dá um meio termo. Não tem como a gente servir a dois senhores. Não tem como a gente dar um jeitinho para conformar a nossa vontade com a vontade de Deus. Ou estamos com Ele, ou estamos contra Ele. Estar com Deus é fazer a experiência de deixar-se ser guiado. E aqui que está para nós o sentido de ouvirmos esses textos na Quaresma. Porque nós até aceitamos, em certo sentido, que Deus haja milagrosamente na nossa vida, mas nós não deixamos que Deus haja ordinariamente na nossa vida, na singularidade e na simplicidade de cada dia, porque nós temos resistência de deixarmos que um outro nos guie. Se a gente entende realmente que nós chegaremos ao destino certo, que é o céu, que é a comunhão com Deus, somente quando nós formos capazes de seguir os passos dele, então nós entendemos a lógica de ser povo de Deus. A lógica de ser povo de Deus é entender isso que o Senhor fala pelo profeta Jeremias: ouvi a minha voz, e assim eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E segui adiante por todo o caminho que eu vos indicar, para serdes felizes. Esse é o desejo de todo ser humano, ser feliz. Mas a gente só vai ser feliz se estivermos dispostos a andar por um caminho que é indicado por Deus. O desejo de Deus é que nós não fechemos o nosso coração, como o Fabinho cantou tão bonito no Salmo: não fecheis o vosso coração, mas ouvi hoje, agora, a voz do Senhor. E a voz do Senhor é a voz que nos indica o caminho por onde devemos traçar. Falei do particular, mas agora posso falar um tanto quanto do coletivo. A Arquidiocese de Belo Horizonte precisa ampliar muito a sua tenda, fazendo uma paráfrase ao profeta Isaías. Não para aumentar projetos sociais, que são importantes, porque há muita injustiça no mundo por causa do nosso pecado, e que nós, porque seguimos a Deus, precisamos fazer o que está ao nosso alcance, para que todos tenham vida e a tenham em dignidade. Mas não é o bastante. A Arquidiocese de Belo Horizonte tem muito o que fazer, não somente no ponto de conservação do seu patrimônio histórico, cultural e vamos dizer assim, material, e nem é de construções, como nós nos propomos a tantos projetos aqui no santuário, mas a Catedral Cristo Rei, o Convívio Emaús para cuidar dos padres da maturidade, a casa de acolhida aos peregrinos, a casa de cuidado com os moradores de rua, muitos projetos, mas não é isso que Deus espera de nós. A Arquidiocese de Belo Horizonte precisa ser um povo peregrino que não perde o seu foco, e o seu foco é o céu.
Se nós tivermos olhos fixos no Senhor, nós vamos conseguir fazer essa experiência de atravessar um deserto com menos obstáculos, com mais retidão, porque nós entendemos que a vida que nós buscamos em felicidade não está aqui neste mundo, mas está em Jesus. Nós precisamos estar perto dele. Nós, enquanto igreja, precisamos continuar com Jesus e não contra Jesus. Quanta divisão ainda há no meio de nós. Quanta picuinha há nas paróquias nessa arquidiocese de Belo Horizonte, por bobagens, por coisa pequena. Quanto preconceito há no nosso coração que nos impede de ir ao encontro do outro e levar ao outro a verdadeira salvação, que passa pela acolhida, que passa pela escuta, mas que passa também pela santidade da minha vida. Hoje não fechemos o nosso coração, mas que esta quaresma nos ensine a ser verdadeiramente um povo cujo Deus é o Senhor, uma igreja cujo centro é Jesus, um povo, uma pessoa, de modo muito particular, uma pessoa que está disposta a cada dia a abrir o coração, escutar a voz de Deus e seguindo os passos daquele que Ele colocou à nossa frente, a alguém que caminha à nossa frente e que é o próprio Senhor, possamos chegar à felicidade eterna que Ele preparou para aqueles que o amam. Podemos até terminar cantando mais uma vez esta música, para nos lembrar a nossa vocação. Somos povo de Deus, que caminha no deserto da existência, mas que alguém marcha à nossa frente. Esse alguém é o próprio Jesus, que age pela força de Deus, para libertar toda a opressão do grande faraó, Satanás, que todos os dias tenta nos roubar do Deus, para que, libertados dele, nós possamos fazer a experiência de ser guiados somente por uma voz, a voz do Senhor. O povo de Deus no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. O povo de Deus era rico de nada, só tinha esperança e o pó da estrada. Também sou teu povo, Senhor, estou nesta estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada. Também sou teu povo, Senhor, e estou nesta estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada. Porque somos um povo de Deus que caminhamos nessa estrada, no deserto da vida, ricos somente da esperança que temos em Deus. Elevemos confiantes a Ele as nossas preces, na certeza de que sua graça nos basta, seu amor é o suficiente para sermos felizes e chegarmos ao céu.